Olá! Vamos direto ao ponto na nossa análise visual de hoje. Nosso grande desafio aqui é entender como transformar aquelas operações caóticas que dependem totalmente de pessoas específicas em sistemas que sejam previsíveis e de alta performance. E olha, a grande chave para isso atende pelo nome de Framework IATO. O IATO é basicamente um passo a passo prático para implementar um programa de maturidade gerencial do zero. A ideia é tirar a empresa do caos e, de quebra, transformar equipes desinteressadas em verdadeiros times de alta performance. Vamos mergulhar nisso? Para a gente se guiar, nossa jornada vai passar bem rapidinho por 6 pontos hoje. O problema da informalidade, a solução, que é o framework IATA em si, a implementação em 4 fases, o risco do desequilíbrio, o crescimento em camadas e, por fim, a nossa chegada rumo à alta performance. Então, começando pela primeira parte, o problema da informalidade. Afinal, por que processos informais geram tanto caos e, pior ainda, tanto desinteresse? É muito comum notar equipes completamente desmotivadas simplesmente pela falta de rotinas documentadas. Quando o conhecimento de como a empresa funciona fica preso na cabeça de apenas alguns colaboradores-chave, qualquer saída ou até umas simples férias acaba virando um desastre. É falha atrás de falha, muito retrabalho, e esse ambiente imprevisível de ficar só apagando incêndio o dia todo acaba drenando a energia de qualquer equipe. O contraste aqui é imenso. Do lado esquerdo, a gente tem o famoso conhecimento na cabeça. É um cenário absurdamente frágil. A dependência das pessoas é altíssima e o risco do negócio parar é constante. Do lado direito, vemos a virada de chave, a construção de uma base de conhecimento. Isso cria um sistema que não só é formal e acessível, mas, o mais importante de tudo, é treinável. Esse é o primeiro passo prático para tirar aquele peso gigantesco das costas de indivíduos e criar uma independência operacional de verdade. E aí é que entramos no segundo ponto, a solução, o Framework IATO. É muito comum ver empresas tentando documentar tudo de uma vez só. Aí acabam criando aqueles manuais gigantescos e muitas vezes inúteis. A grande sacada da metodologia Hayato é identificar onde o trabalho realmente acontece. E a resposta é, no nível do subprocesso. Podemos ver no exemplo ali do departamento financeiro. Na área de tesouraria, o nível ideal para criar um manual prático, o chamado playbook, é no subprocesso de contas a pagar. Percebe? Não é algo amplo demais e nem restrito a uma única tarefinha minúscula. Fica na medida exata. Para isso funcionar, o ponto crucial é seguir esta regra de ouro. Um subprocesso equivale a um playbook, que é igual a uma unidade executável. Podemos pensar nisso como blocos de montar. Criar módulos independentes dessa forma traz uma flexibilidade tremenda. Fica muito mais ágil para distribuir responsabilidades e até para treinar pessoas novas apenas naquilo que elas realmente vão fazer. As pessoas passam, os cargos podem até mudar o tempo todo, mas os subprocessos continuam lá, bem definidos e evoluindo. Sabendo disso, vamos para a etapa 3, a implementação em 4 fases. A genialidade do método está exatamente nessa progressão passo a passo. A gente começa no passo 1, a base operacional, criando objetivos e procedimentos simples. Depois, evoluímos rapidamente para a confiabilidade no passo 2, adicionando controles e indicadores. Na sequência, vamos para a inteligência operacional no passo 3, mapeando causas e efeitos. E só então atingimos a excelência operacional no passo 4. E por que essa evolução gradual é tão fantástica? Porque a empresa não precisa esperar meses até o projeto acabar para colher os resultados. Os ganhos operacionais acontecem desde o primeiro dia de implantação. Mas precisamos fazer um alerta e falar sobre o quarto ponto, o risco do desequilíbrio. Basta imaginar um edifício projetado para suportar 10 andares, mas um de seus pilares de sustentação foi construído para suportar apenas 5. Qual é o limite real desse prédio inteiro? Não é a média da força dos pilares. O limite é ditado exatamente pela capacidade do pilar mais fraco, ou seja, 5 andares. Se o peso passar disso, não importa quão fortes sejam os outros pilares, a estrutura inteira corre um risco enorme de colapso sistêmico. E nos processos de uma empresa, é a mesmíssima coisa. Como evitar esse colapso estrutural? É aí que entra a estratégia do ponto 5, o crescimento em camadas. Essa é a grande ênfase do nosso programa de maturidade. A evolução precisa ser totalmente equilibrada. Em vez de pegar apenas a área de vendas e levar lá para a fase 4 de maturidade, deixando a produção num caos informal, o método aplica a fase 1 em todos os processos da empresa simultaneamente. Depois, todos sobem juntos para a fase 2 e assim por diante. Esse crescimento em camadas garante que, quando as vendas aumentarem muito, a produção vai entregar com facilidade e o financeiro vai gerenciar todos os recebimentos com perfeição. É a receita definitiva para uma evolução saudável de fato.
E para que essa engrenagem funcione liso, a matriz de responsabilidades é vital. Quando a gente combina isso com um repositório digital único para guardar todos os playbooks, eliminamos de vez aquelas confusões sobre versões desatualizadas de documentos. Fica absurdo e transparentemente claro quem é a pessoa que executa o subprocesso, quem atua como reserva em caso de faltas ou férias e quem é o supervisor que responde pelo resultado final. É o fim definitivo da dúvida e do retrabalho. Chegamos então ao nosso sexto e último ponto: rumo à alta performance. Quando a gente alcança essa maturidade gerencial, o impacto no dia a dia é imediato. Vale lembrar daquela equipe desinteressada que comentamos lá no começo? Ela se transforma em um verdadeiro time de alta performance. De repente, a gente tem extrema clareza de responsabilidades, uma padronização real e uma facilidade enorme na hora de treinar a equipe. Os erros operacionais, claro, despencam. A operação inteira consegue se libertar do caos e se torna verdadeiramente independente de pessoas específicas, criando um fluxo de trabalho muito mais ágil e extremamente escalável. Para fechar a nossa explicação com chave de ouro, fica uma provocação que é simples, mas vital. O negócio está de fato construindo pilares sólidos para suportar o crescimento em todas as áreas, ou apenas torcendo para que a estrutura atual não desmorone amanhã? Ter uma base de conhecimento duradoura e escalável é, de verdade, a única garantia real de futuro para as operações. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação em detalhes.